Obrigado, Pai, por essa tarde, esse friozinho que está aqui em São Paulo. Obrigado por a gente continuar esse estudo, nos dando mentes alertas para a gente entender e também corações suaves para a gente aplicar essa mensagem à nossa vida e ficar muito encorajados com o que o Senhor fala para nós por meio dela. Te oramos em nome de Cristo. Amém. Então, estamos a 2 aulas de terminarmos Apocalipse. No capítulo, até a última vez que a gente esteve juntos, a gente leu o capítulo 16 e a gente viu que, na verdade, o ciclo de julgamento, os 3 ciclos de julgamento, tinha sido completo. A gente tinha visto as últimas 7 taças da ira de Deus serem derramadas. Mas como a gente já falou em outras vezes, Apocalipse mostra o que aconteceu, quase que dizendo, ó, isso já aconteceu, mas na prática ainda não aconteceu. Então os últimos capítulos, os últimos 6 capítulos vão mostrar o desdobramento desses julgamentos. A gente vai ler aqui o capítulo 17 inteiro e depois a gente vai interpretá-lo. Então Apocalipse 17 diz o seguinte: então um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio me dizer, venha, e eu vou lhe mostrar como será castigada a famosa prostituta, aquela grande cidade que está construída perto de muitos rios. Os reis do mundo inteiro cometeram imoralidade sexual com ela, e os povos do mundo ficaram bêbados com o vinho da sua imoralidade. Então o Espírito de Deus me dominou, e o anjo me levou para um deserto, onde vi uma mulher montada num monstro vermelho. Havia muitas blasfêmias escritas nele, e ele tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher usava um vestido cor de púrpura e vermelho vivo, e estava coberta de enfeites de ouro, de pedras preciosas e pérolas. Na mão, ela segurava uma taça de ouro cheia de vinho, que representava suas práticas indecentes e a imundícia da sua imoralidade. Na sua testa estava escrito um nome que tem um significado secreto: a Grande Babilônia, mãe de todas as prostitutas e de todas as pessoas imorais do mundo. Então vi que a mulher estava embriagada com o sangue do povo de Deus e das pessoas que haviam sido mortas porque tinham sido fiéis a Jesus. Vamos parar um pouquinho aqui. Você está conseguindo imaginar isso daqui? Um monstro, a besta, que a gente já leu a respeito no capítulo 13. Em cima dela tem uma mulher, uma prostituta, vestida de cores chamativas. Ela está chique, ela é exuberante. Ela está derramando, quase que bebendo um vinho e está babando de vermelho, mas aquilo não é vinho, é o sangue das pessoas que ela matou. Essa é a imagem que a gente deveria estar imaginando. Quando a vi, fiquei muito espantado. E o anjo me perguntou, por que você está assim tão espantada? Eu vou lhe contar o significado secreto da mulher, do monstro que a carrega, o qual tem 7 cabeças e 10 chifres. O monstro que você viu estava vivo, mas agora não vive mais. Ele está para subir do abismo, e dali sairá e será destruído. Os moradores da terra, que desde a criação têm os seus nomes escritos no livro da vida, ficarão espantados quando olharem para o monstro. Ele estava vivo, mas agora não vive mais, porém tornará a aparecer. Essa frase é importante. Esse monstro estava vivo, mas agora não vive mais, mas ele tornará a aparecer. Isso exige sabedoria e entendimento. As 7 cabeças são 7 montes onde a mulher está sentada. Elas também são 7 reis. 5 já morreram, um está governando e o outro ainda não apareceu. E quando aparecer, precisará governar por pouco tempo. E o monstro que já esteve vivo, mas que agora não vive mais, é o 8º rei, que faz parte dos primeiros 7 e que vai ser destruído. Parece bem confuso aqui, né? Mas esse monstro está sentado, essa besta está sentada sobre 7 montes, que também são 7 reis. Esses reis, 5 deles já foram, um é e o outro ainda vai vir. Mas aí ele fala de um 8º rei que ainda virá. A gente vai explicar tudo isso. A gente já viu uma prévia disso lá no capítulo 13 e aqui no capítulo 17 ele fala com mais detalhes ainda. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não começaram a governar, mas vão receber autoridade para reinar com o monstro durante 1 hora. Esses 10 estão todos de acordo entre si e dão ao monstro o poder e a autoridade que possuem. Eles lutarão contra o cordeiro e ele os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E com ele vencerão seus seguidores, aqueles que são chamados e fiéis. Então o anjo também me disse, as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são nações, povos, raças e línguas. Os 10 chifres que você viu e o monstro odiarão a prostituta.
Eles tirarão tudo o que ela tem e a deixarão nua, devorarão a sua carne e queimarão o resto no fogo. Os 10 reis farão isso porque Deus colocou no coração deles o desejo de fazerem o que Ele quer. Assim, entre si concordarão em entregar ao monstro a autoridade que eles têm para governar. Isso acontecerá até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que domina os reis do mundo inteiro. Eu acredito que essa prostituta daqui é a cidade de Roma. Representa o Império Romano, o lado comercial dela. Toda a parte da luxúria, toda a parte da cultura, toda a parte daquilo que era contrário aos valores de Deus. Por que a gente pode fazer essa associação? O que nos diz aqui no texto que permite a gente igualar essa prostituta a Roma? Bem, primeiro, ela está sentada sobre 7 montes. Isso sempre foi, desde a antiguidade, uma descrição da cidade de Roma. Roma, a cidade que está sobre 7 colinas. Ela domina os reis do mundo inteiro. Não teria outra associação aos ouvidos dos irmãos do primeiro século que não o Império Romano. Ela persegue os santos. Ela é destruída pelos reis ao seu redor. Esses 10 reis de que a gente tinha falado, são, lá no capítulo 13, são os reis das províncias e de todos os reinos ao redor do Império Romano, com quem Roma fez alianças e foi crescendo, conquistando e fazendo alianças. Ricardão, tem alguma coisa que a gente pode fazer sobre esse chadinho? Não? Tá bom. Os reis com quem ela foi fazendo aliança, e que no fim vieram por destruir o Império Romano. Então esses reis voluntariamente entregaram sua autoridade para Roma, que foi exatamente o que a gente vê na história. Esses reis fizeram alianças, permitiram que Roma os dominasse, mas em algum momento isso foi a parte da destruição dela. A Roma possui a maior economia do mundo, que a gente vai ver lá no capítulo 18. Então tudo isso daqui são pistas de que a prostituta simboliza a cidade de Roma. A besta, o monstro sobre o qual a prostituta está, é o poderio militar de Roma. Lembra? Roma se tornou o império que se tornou por causa da força do seu exército. Então a besta, a gente já tinha lido isso lá no capítulo 13, havia 2 bestas. Uma besta que saiu do mar, que era o poderio militar dela, e outra besta que era o falso profeta, que era o poderio religioso dela, o culto ao imperador. Então, mas em cima dela havia o espírito romano, que era a prostituta. Então a gente está falando, na verdade, de diversas manifestações diferentes de uma mesma coisa. O que era essa coisa? Roma, o Império Romano, que eram os inimigos dos cristãos aqui no primeiro século. Já tinham sido em Nero e haveriam de ser novamente em Domiciano, que foi o último imperador do primeiro século. No meio disso haviam perseguições localizadas. Aqui e ali a gente sabe disso pela carta de Hebreus, pela própria carta de Apocalipse, nos capítulos 2 e 3, mas uma perseguição centralizada que veio da cabeça do Império Romano só existiu no primeiro século, nos reinados de Nero e nos reinados de Domiciano. Então, aqui no versículo 1, essa prostituta está sentada sobre muitos rios, muitas águas. O versículo 15 nos diz o que são essas muitas águas. São povos, nações, multidões, línguas. E de fato, Roma era quem dominava as nações no mundo antigo. Essa mulher é chamada de prostituta. O que é prostituição na Bíblia? Bem, prostituição em si, mas também alianças que eram feitas entre as nações eram chamadas de prostituição. Alianças que eram feitas visando ao lucro. Roma era uma prostituta porque ela se vendia para outras nações em troca de dinheiro, em troca de poder. Isaías 23, nos versículos 13 a 18, tinha chamado já Tiro, que era uma cidade lá da Fenícia, de prostituta. A Síria também é chamada de prostituta em Naum, capítulo 3, versículo 4, pelas mesmas razões. Então, esse comércio, as alianças visando meramente o comércio, era chamado em alguns momentos de prostituição na Bíblia. Mas prostituição também era chamada, era também um termo usado para descrever a apostasia religiosa. Quando o povo de Deus se afastava de Deus, Deus em diversos momentos chamava isso de prostituição. Israel é chamada de prostituta por ir atrás de outras nações e por abandonar o Deus verdadeiro. O que isso tem a ver com prostituição? Por que Deus usa essa figura para
descrever o que estava acontecendo. O problema verdadeiro por trás da apostasia, qual que era? O povo de Deus não confiava em Deus, né? E ia atrás do apoio e de outras coisas de outras nações que eles acreditavam que iriam suprir suas necessidades. Quando você e eu não confiamos que o que Deus promete para nós e o que Ele é suficiente para suprir nossas necessidades, e a gente coloca nossa confiança em outra coisa, seja trabalho, seja namorado, seja marido, seja esposa, seja dinheiro, a gente também está agindo como prostituta. A gente também está tirando a fidelidade que é devida só a Deus e colocando isso em outro lugar. No versículo 2, diz que essa mulher se prostituiu com os reis da terra, ou seja, fez alianças com eles. Essa aliança tornou esses povos muito ricos, né? Porque Roma era rica, e também transformou esses povos em nações ricas. No versículo 3, essa prostituta está sentada sobre o monstro, né? Que é a besta, que surgiu lá no capítulo 13, que a gente já viu, é o poderio civil de Roma, era a base de por que Roma era poderosa. Roma tinha o exército mais forte da civilização antiga, na época dela. Versículo 4, essa prostituta estava coberta de enfeites de ouros, de pedras preciosas, de pérolas. Ela era rica, mas sua alma estava podre. Isso fica claro aqui. Ela está bem vestida, mas ela tem uma taça de imundícia para oferecer para as nações. Ela só tem porcaria para oferecer para os outros. Versículo 5, 6, ela é a rainha das prostitutas. Ela é a top, ninguém a supera. E ela tem se embriagado com o sangue dos cristãos. E aí nos versículos 7 a 10, fala sobre essas 7 cabeças. De novo, a gente já tinha visto isso, né? O que são essas 7 cabeças? São 7 montes, as 7 colinas, que é uma descrição de Roma, e também são 7 reis. Isso está explícito lá no versículo 15. Mostra, por favor, a lista dos imperadores romanos. Eu quero mostrar de novo aqui os imperadores do primeiro século que a gente já tinha visto. Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. Foram 5 primeiros imperadores. E é o que fala aqui exatamente. 5 já foram. Então esses 5 já tinham sido. De acordo com essa teoria, esse livro teria sido escrito durante o reinado de Vespasiano. Lembra que a gente viu ali entre, se eu não me engano, Vespasiano e Tito, ou entre Nero e Vespasiano, não lembro. Mas 4 mini imperadores, que era Otto, Galba e outros, foi o ano dos 4 imperadores, onde 4 imperadores reinaram Roma por 1, 2, 3 meses. Roma viu 4 imperadores num período de 1 ano. Esses imperadores quase que não são contados aqui. Se você for lá para Daniel 7, você vai ver uma lista mais completa. Aqui parece que o apóstolo simplesmente ignora esses imperadores, porque eles de fato tiveram uma influência mínima. Então esses 5 já teriam sido, o livro teria sido escrito durante o império, o reinado de Vespasiano, e o 7º, que ainda viria a ser, seria Tito. Mas aí você falou, são 7 cabeças, mas aí tem 8 imperadores. Bem, primeiro, Tito fala que ele ficaria por pouco tempo, não é o que fala no texto? Exatamente, o reinado de Tito durou 2 anos e 2 meses. O versículo 8 diz que o monstro agora não vive, ele viveu, agora não vive, mas ele tornaria a viver, ele ressuscitaria, digamos assim. Então, lembra o que a gente falou, a perseguição aos cristãos centralizada aconteceu no império de Nero, no reinado de Nero, parou de acontecer e voltou a acontecer durante o reinado de Domiciano. Então, o que era, não é mais, mas voltaria a acontecer. O espírito da perseguição, o espírito do imperador Nero. Ele foi, não é mais, mas ele voltaria a aparecer. O versículo 11 diz que depois dos 7 reis surgiria um 8º. Então, na verdade, as 7 cabeças são 8 cabeças, nunca foram 7 cabeças. Ele era um dos 7, ou seja, o espírito dele era similar ao dos 7 que já tinha existido. O espírito dele era parecido, e você vê, na verdade, vários historiadores na época que assemelham o espírito de Domiciano ao espírito de Nero. Então a gente tem evidências até extra-bíblicas para fazer essa afirmação. Então a gente está falando aqui dessas 7 cabeças, na verdade são 8,
E essa conversa mística, esses textos místicos que falam que era, não é mais, mas voltaria a ser, na verdade está se referindo ao espírito de perseguição do Império Romano. Ele já tinha acontecido em Nero, não estava mais acontecendo, mas ele voltaria a acontecer, ele ressurgiria na forma de Domiciano. No versículo 12 fala aqui sobre 10 reis, e a gente já mencionou isso, né? Seriam os reis com quem Roma fez a aliança. Eles se submetem a Roma voluntariamente, o versículo 13 diz todos vão lutar contra o Cordeiro e o seu povo, no versículo 14, mas os cristãos sairão vencedores. Na verdade, os cristãos sempre vão sair vencedores. Se a gente só tivesse uma visão clara disso, de que o único inimigo que pode nos fazer deixar de ser vencedores é a nossa desistência de lutar por Deus, a gente ficaria tão encorajado no dia a dia. Não tem nenhuma crise na sua vida, não tem nenhuma crise pela qual a igreja passa, nem essa igreja, nem a igreja ao redor do mundo. Não tem nenhuma doutrina, ou filosofia, ou ideologia que vai ser capaz de destruir a igreja. Inúmeras vezes pessoas já anunciaram o fim da igreja. Quando os cristãos eram perseguidos no 2º, 3º século, quando a igreja se corrompeu, quando a igreja se vendeu, quando por dentro ou por fora forças atacaram a igreja. Mas estamos aqui no século 21 e a igreja continua firme, se expandindo em diversas partes do mundo, sem dúvida em algumas partes diminuindo, mas para aqui e continua ali, e sempre vai ser assim até que Jesus volte. Capítulo 16, no versículo 16, o capítulo mostra aqui que a besta e os 10 chifres, ou seja, o Império Romano em suas diversas manifestações e os reis clientes da província de Roma, eles odiaram a prostituta e a mataram. E qual foi uma das quedas do Império Romano? Foram as divisões internas. Uma das muitas razões pelas quais o Império Romano... Roma cresceu além... Na verdade, o ponto não é que Roma tenha caído. O impressionante é que Roma tenha durado tanto tempo. Um império de quase 1000 anos. Cresceu, mas cresceu tanto que, na verdade, não conseguiu manter a união e se dividiu internamente e caiu. O que Daniel diz que caracterizaria o Império de Ferro? Lembra lá em Daniel capítulo 2, na visão da estátua, que a gente já usou tantas vezes? Divisões, alianças que nunca se fundiriam de verdade. O barro e o ferro nunca se juntariam de verdade. Foi o que aconteceu com o Império Romano. O sistema expansionista de Roma foi o responsável pelo tamanho do império, mas também foi a força que acabou por destruir o império séculos depois. E aqui a gente tem então a conclusão de Apocalipse 17. Certo? Alguma dúvida sobre isso? Eu sei que isso é basicamente uma revisão. Eu prometi que eu vinha com mais detalhes no capítulo 17, mas a gente já tinha falado de tudo isso no capítulo 13. Bem, eu vou continuar. Se você tiver, não precisa nem esperar o fim do capítulo, você só levanta sua mão e a gente tenta responder qualquer coisa, tá bom? Vamos continuar aqui no capítulo 18. A gente vai passar por dois capítulos bem breves. E aí o capítulo 20 vai ser o capítulo onde a gente ainda vai ter que esmiuçar um pouquinho. E aí eu vou separar o capítulo 20 e o 21 e 22 para a última aula. E lá a gente vai passar versículo por versículo, porque eu acredito que são realmente os capítulos que embrulham o presente do livro de Apocalipse de uma maneira extremamente encorajadora para todos nós. E que nos ajudam a fazer sentido de tudo isso que a gente tem falado. Então, capítulo 18, versículo 1. Depois disso, eu vi outro anjo descendo do céu. Ele tinha um grande poder e o seu brilho iluminava toda a terra. Então, o anjo descia dos céus, onde todas as coisas são decididas. Vez após vez, a gente vê no livro esse conceito de que os céus são soberanos sobre tudo. A gente não vê a ação do céu, mas de verdade nada escapa ao controle do céu. No versículo 2, esse ser gritava com voz forte: caiu a grande Babilônia. Agora quem vive ali são os demônios e todos os espíritos imundos. Todos os tipos de aves e feras imundas e nojentas vivem nela. Pois todas as nações beberam do seu vinho, o vinho forte do seu desejo imoral. Os reis do mundo inteiro cometeram imoralidade sexual com ela. E os homens de negócio deste mundo se enriqueceram à custa das práticas sexuais sujas da prostituta. Então aqui, Babilônia havia caído. Ela era responsável, em parte, por outras nações terem caído em pecado, na luxúria, no comodismo, no egoísmo.
Ela era a rica Roma, que beneficiava todo mundo com quem fazia aliança, mas também arrastava todo mundo para o fundo do poço com ela. Versículos 4 e 5. Então ouvi outra voz do céu que disse: saia dessa cidade, meu povo, saiam todos dela, para não tomarem parte nos seus pecados e para não participarem dos seus castigos, pois os seus pecados estão amontoados até o céu e Deus lembra das suas maldades. Então, séculos antes da destruição de Judá, os profetas tinham incentivado os judeus a irem para a Babilônia. Lembra disso? Porque Deus iria destruir Judá. O castigo de Judá iria acontecer. E Deus fala: se você quer ser fiel a mim, vá até a Babilônia, se estabeleça lá e viva a sua vida lá. E muitos fizeram exatamente isso. Aqui é a mesma coisa. Ele está falando: olha, é hora de sair de Roma, porque eu vou destruir Roma. Não bastava destruir a Roma exterior. Havia um momento em que os cristãos precisavam tirar a Roma interior dos seus corações. Não adianta só Deus vir e julgar as nações ao nosso redor. Nós somos influenciáveis pelas nações. A gente precisa lutar para que as nações saiam do nosso coração também, para que a cultura pagã, para que as ideologias desse mundo saiam do nosso coração também. E o resto do capítulo que a gente não vai ler é o desdobramento sobre Roma, do princípio de que seja lá o que você planta, você colhe. Então Roma tinha plantado todo o mal dela, e ela agora iria colher. As nações ao redor de Roma chorariam por ela, mas não por amor, chorariam porque agora não podiam mais fazer negócios com ela. Roma não era amada por ninguém. O que se amava de Roma era o dinheiro dela. Que triste fim, né? Imagina as pessoas só quererem de você algo de você. Quando chegar o dia do seu fim, ninguém está nem aí. Só vai lamentar porque não pode obter mais algo de você. Foi o que aconteceu com o Império Romano. A destruição dela é completa e exemplar. E a mensagem de Deus, ao descrever com tantos detalhes esse julgamento, é simples: deixem meus filhos em paz, ou vocês vão sofrer as consequências de mexer com eles. Amém? Isso vale para nós também. É melhor deixar a gente em paz. A gente vai sofrer, a gente pode até morrer, mas Deus vai julgar quem mexer conosco. Apocalipse 19, versículo 1. Depois disso, ouvi no céu uma voz forte, como se fosse a de uma grande multidão, que dizia: aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. A multidão que canta que a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. E de novo, que bom, né? A gente pensar que a gente está do lado de um Deus poderoso e que Ele é nosso Deus, assim como era o Deus desses nossos irmãos há 20 séculos. Versículo 2: os seus julgamentos são verdadeiros e justos. Ele condenou a famosa prostituta que corrompia a terra com a sua imoralidade. Deus a castigou porque ela havia matado os servos dele. Sabe o ditado: um pouco de poder corrompe um pouco, mas o poder absoluto corrompe absolutamente? Bem, esse ditado não se aplica a Deus. Deus tem todo o poder absoluto no mundo e Ele consegue exercer todo o poder sem perder a justiça, sem perder o equilíbrio, sem perder a verdade dele. Versículo 3: e a multidão disse outra vez: aleluia, a fumaça do incêndio da grande cidade sobe para todo o sempre. De novo, esse tipo de texto, a fumaça sobe para todo sempre, é linguagem figurada, não é linguagem literal. Essa mesma linguagem é usada lá em Judas, no versículo 7, se referindo a Sodoma e a Gomorra, de modo figurado. O fogo que destruiu Sodoma e Gomorra não continua queimando, certo? Você pode ir lá para a região do Oriente Médio, você não vai ver um fogo subindo para todo sempre. Da mesma forma, em Isaías capítulo 34, versículo 8 em diante, fala ali de um fogo que queima para sempre. Mas ao mesmo tempo que o fogo queima para sempre, tem vegetação crescendo, os animais selvagens dominam a terra. Com certeza não podia existir fogo em toda a terra e animais selvagens coexistindo, porque o fogo destruiria os animais. A ideia do fogo que queima para sempre é o quão definitivo o fogo é.
O julgamento de Deus é definitivo, ele não volta atrás. Uma vez julgado, está julgado mesmo. Isso daqui não é uma imagem de que existe um lugar, ou vai existir até mesmo um inferno, por onde o fogo vai queimar para sempre. A ideia do fogo é uma ideia de sofrimento, não é uma imagem literal. Ah, Jorge, você está querendo diminuir o sofrimento no inferno? Não, eu só estou querendo dizer que Deus se comunica em linguagem simbólica conosco para nos comunicar ideias. E se a gente não entende a ideia que Ele está querendo se comunicar para nós, a gente começa a entender algo errado daquilo que Ele queria comunicar para nós. Faz sentido isso? Então, o que está sendo dito aqui, essa destruição é irrevogável. Ela vai acontecer mesmo. Versículo 6. Aí ouvi um som que parecia a voz de uma grande multidão, como o barulho de uma grande cachoeira, ou como fortes trovões, que dizia: Aleluia! Pois o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, é Rei. Então, nos anfiteatros, os imperadores eram ovacionados com muito barulho, né? Nas paradas, nos desfiles. Em toda essa passagem, com muito mais fervor, a gente vê que Deus era ovacionado ainda mais do que os imperadores, como era de direito. O exército romano era de ferro, poderoso, quebrava e destroçava tudo que via pela frente, mas Deus era mais poderoso ainda. No versículo 7, fiquemos alegres e felizes, louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa de casamento do Cordeiro, e a noiva já se preparou para recebê-lo. A vitória do Cordeiro e da igreja é ocasião para uma festa aqui, a ocasião de alegria, e traz a ideia não de que o casamento vai se consumar entre a igreja e o noivo, a igreja que é a noiva e o seu noivo. No versículo 11, em seguida eu vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, ele julga e combate com justiça. Jesus é chamado de o Fiel e o Verdadeiro. Fiel e o verdadeiro. Todos nós já tivemos alguém em nossa vida que não esteve lá por nós, porque não queria ou não podia, no momento que a gente precisava dele. Não vai ser assim com Jesus. Jesus sempre vai estar lá por nós, quando a gente precisar dele. Ele é o fiel. A gente também já teve, todos nós já tivemos alguém em nossa vida que faltou com a verdade conosco, que foi omisso, que exagerou, que espalhou rumores enganosos. Mas Jesus nunca vai fazer isso conosco. Jesus é o verdadeiro. Ele nunca vai nos dar conselhos ruins, informações infundadas. Cada palavra que sai de sua boca é verdadeira, é valiosa. Roma guerreava sem valor nenhum. Ela só queria poder e dinheiro. Jesus também guerreia, mas Jesus se importa com a justiça. Ele não guerreia de qualquer jeito. Ele é um guerreiro, mas ele mantém os valores da justiça, da corretude, da verdade. Os meios são tão importantes quanto os fins. Não basta só a gente guerrear. A gente precisa guerrear com justiça, como Deus faz. A gente não pode só se preocupar em chegar no lugar certo. A gente tem que chegar no lugar certo pelo caminho certo. Jamais a gente pode pegar um atalho incorreto, um atalho injusto, porque a gente, mas em nome de se chegar a um lugar bom. Os atalhos injustos nunca levam aos lugares bons. Versículo 13, a sua capa estava encharcada de sangue, ele se chama Palavra de Deus. Então o manto dele, a capa dele estava tingida de sangue. Sangue primeiro dos inimigos, porque Jesus não tem problema em enfrentar uma guerra, quando essa guerra é correta, e só Deus sabe quando uma guerra é correta. Eu acredito que nós homens deveríamos sair desse campo, mas Deus sabe as guerras que precisam ser travadas. E a capa dele é tingida pelo próprio sangue dele, pelo sangue dos inimigos, mas pelo próprio sangue, porque ele deu tudo para nós. Ele se deixou morrer por causa de nós. Versículo 14. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho branco e puro. A gente tem aqui exércitos no céu, todos vestidos de linho branco e puro. Quem eram essas pessoas? Eu vou voltar para o versículo 8. A ela, está falando da igreja. A igreja foi dada linho finíssimo, linho brilhante e puro para se vestir. O linho são as boas ações do povo de Deus. Então,
Lembra que esse exército, o fato do exército estar lá no céu, não quer dizer que só os mártires faziam parte desse exército. Esse exército é o exército do povo de Deus. Quem seguia Jesus em cavalos brancos, em roupas brilhantes e puras, era um povo de Deus. E não só o povo morto, o povo de Deus que ainda estava vivo também. Lembra que o céu, em Apocalipse, é uma figura de linguagem que expressa quem está do lado de Deus, em contraste com quem é da terra, que simboliza as pessoas que estão no campo de Satanás, que estão lutando contra Deus. Então aqui a gente está falando sobre o povo de Deus seguindo a Jesus, vestidos de linho fino, branco, puro, que representam as boas obras do povo de Deus. Sabe, quando a gente pensa em sermos guerreiros, faz todo sentido pensar, sabe qual é a arma que a gente usa na guerra? É quando a gente sai de casa numa noite fria e vai estudar a Bíblia com um amigo nosso. Isso é nosso guerrear. Nosso empunhar o escudo é quando a gente vai ajudar uma pessoa necessitada, quando a gente luta contra nosso egoísmo. Nossos golpes são quando a gente aconselha uns aos outros, quando a gente encoraja uns aos outros, quando a gente fala a verdade em amor. Essa é a natureza da batalha que a gente trava como discípulos. É assim que Deus nos vê do céu, um exército branco, puro, montado em cavalos poderosos, seguindo o nosso cavaleiro, o Rei dos Reis. Você pensa na aventura disso? Pensa naquelas histórias medievais, não, dos cavaleiros saindo, não estou falando de cruzada, mas em busca de algo nobre, em algo poderoso, a aventura, toda a hombridade que existia naquilo, a adrenalina. É isso, ser cristão tem tanto a ver com uma aventura que é fadada a dar certa no final, uma aventura que é destinada a nos tirar da zona de conforto. Deus não quer um monte de cristãos sentados confortavelmente, ouvindo pregação atrás de domingo. Se nossa vida não é uma aventura, se a gente não está sendo tirado da zona de conforto, a gente está vivendo algo que não é cristianismo. A gente está se enganando. A vida cristã é uma aventura, é algo para inspirar paixões dentro de nós, para inspirar aventura dentro de nós. Versículo 19 e 20. Depois eu vi o monstro e os reis do mundo inteiro e os seus exércitos reunidos para lutar contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. O monstro foi feito prisioneiro junto com um falso profeta, que havia feito coisas espantosas na sua presença. Com aquelas coisas ele havia enganado os que tinham o sinal do monstro e os que haviam adorado a imagem do monstro. O monstro e o falso profeta foram jogados vivos no lago de fogo que queima com enxofre. Então a prostituta já tinha sido destruída no capítulo 17, uma manifestação do Império Romano. Agora chegou a vez da besta, que era o monstro, o primeiro monstro de Apocalipse 13, e do segundo monstro, a segunda besta do capítulo 13 também, que significavam o poderio civil, o exército, e o poderio religioso, o culto ao imperador, que eram instrumentos poderosos de Roma. O lago de fogo em Apocalipse simboliza a derrota e o julgamento completo de Deus. E de novo, não um lago onde há fogo literal que queima para sempre. Então Roma, lembra que o dragão, lá no capítulo 13, ele estava meio que com um pé dentro do mar e outro pé na terra, e ele ficou parado na praia, olhando, e aí de repente surge o monstro do mar, surge o monstro da terra, e a gente falou na época que Satanás usa as manifestações da sua época para infligir mal ao povo, para fazer a sua matança. Então, o dragão ainda restava, mas a manifestação do dragão nos primeiros séculos da era cristã tinham sido já julgados. Só restava agora o dragão, só restava Satanás, que é o que a gente vai ver aqui no capítulo 20, de maneira bem pouco dramática. Se você quer drama para pensar na destruição de Satanás, você não vai ter. Satanás é destruído em 5 palavras no livro de Apocalipse. Não tem drama a respeito disso. No capítulo 20, vamos lá. Então eu vi descendo do céu um anjo que tinha nas mãos a chave do abismo e uma corrente pesada. Ele agarrou o dragão, aquela velha cobra que é o diabo ou Satanás, e o amarrou por 1000 anos.
Então o anjo jogou o diabo no abismo e trancou e selou a porta, para que ele não enganasse mais as nações, até terminarem os 1000 anos. Depois desses 1000 anos, é preciso que ele seja solto por um pouco de tempo. E deixa eu pular aqui para os versículos 7 e 8, para a gente voltar para os outros depois. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. Então, esse último capítulo é o último nó que resta do livro de Apocalipse, para a gente desatar. E, obviamente, é um dos capítulos que mais tem gerado literatura. Então, a gente jamais vai ter a chance de entrar aqui em minúcias sobre os diferentes tipos de interpretação, sobre o que são esses 1000 anos aqui em Apocalipse 20. Eu vou mencionar as principais correntes de interpretação. Tem algumas pessoas que acreditam que esses 1000 anos... Então, qual é a figura aqui? Satanás... ele foi colocado num abismo, ele foi trancado num abismo por 1000 anos. Ele ficou lá preso e depois desses 1000 anos ele foi solto por um pouco de tempo, antes de ser completamente destruído. Antes, quando terminaram esses 1000 anos, houve uma batalha épica aqui. Uma batalha que menciona aqui esse Gog e Magog, que a gente não sabe de onde surgiu, e que envolve um exército como as areias do mar. Ou seja, um exército quase que infinito. Mas o que são esses 1000 anos, então, que precedem a destruição de Satanás? Tem pessoas que acreditam que esses 1000 anos mencionados nessa passagem é um período de tempo literal. Então, essas pessoas são chamadas de milenialistas, porque elas acreditam que 1000 anos são um período literal de tempo. E existem pessoas que acreditam que esses 1000 anos não são um período de tempo literal. Eu estou entre elas. Eu não acredito que, como quase nada em Apocalipse, que a gente leu até aqui, em termos de tempo, em termos de período, duração de tempo, esses 1000 anos são literais. Eles comunicam uma ideia que é real, mas não se referem a 1000 anos como a gente conta os anos. Entre os que acreditam que esse período é literal, existem as pessoas que acreditam que Jesus vai voltar pela segunda vez antes desses 1000 anos. Ou seja, essas pessoas são chamadas de pré-milenialistas. Então, Jesus vai voltar antes desses 1000 anos. E tem as pessoas que acreditam que Jesus vai voltar pela segunda vez depois do período de 1000 anos. São chamados de pós-milenialistas. E aí, como eu falei, existem inúmeros desdobramentos de você ser milenialista, de você ser pré-milenialista, a ruptura, a grande tribulação. E isso daqui é o que dá margem à maioria dos filmes, livros e romances históricos, não históricos, de ficção, que mostram toda a guerra que vai haver, e a guerra nuclear, e todas as explosões, e o sofrimento, e a falta de comida, e etc, etc, que, segundo esses autores, vai acontecer na Terra. Eu não acredito que nada disso está descrito. Eu acho que alguns desses livros e romances são ótimos para ler. Ficção é incrível, né? Eu só não acredito que isso vem da Bíblia, que isso de fato é a mensagem que a Bíblia está nos trazendo aqui. Mas é o que eu tenho para dizer sobre todas as correntes de interpretação. Eu vou voltar aqui para o texto. Roma já tinha sido destruída em todas as manifestações dela, certo? Na manifestação da prostituta, na manifestação da besta e na manifestação do falso profeta. Então, porque Roma era a manifestação atual de Satanás naquela época, Satanás tinha sido destruído naquela época. E essa é a ideia por trás desses 1000 anos de reinado de Cristo. 1000 anos é o número perfeito. A gente já falou sobre isso, né? Quando a gente estudou 144.000, que 10 é o número que engloba 7 e 3, que são 2 números divinos. 7 é o número completo, 3 é o número da divindade, da trindade. 7 e 3 juntos é quase que colocar isso a potência, é o número mesmo de Deus. Você multiplicar isso por 3 vezes enfatiza que a gente está tratando de um número que tem a ver com Deus. Então, 1000 é o número perfeito. Satanás tinha sido destruído
naquela época, com a sua manifestação, mas Satanás iria se manifestar novamente. Satanás iria achar outros poderes seculares para atacar a igreja, como a gente tem visto ao longo dos séculos. E essa ideia é comunicada aqui, por meio do curto período de tempo que se segue depois do reinado de 1000 anos de Cristo. Quem Satanás usa para manifestar seu poder? Gog e Magog, que representa qualquer um, em qualquer época, que possa vir a ser um instrumento de Satanás contra a igreja. Então esse exército que seria juntado para atacar a igreja depois desse período de 1000 anos. 1000 anos seria esse período, então, onde Deus estaria dizendo à igreja, vocês vão ter um descanso. Satanás foi julgado, mas não é o fim ainda. Vai existir outras bestas, vão existir outras bestas, vão existir outros poderes que vão lutar contra você. Vai existir Gog e Magog. 1000 anos comunica essa ideia de grandeza, de completude, de totalidade. A gente vê essa figura em vários lugares da Bíblia. Em Deuteronômio 7, versículo 9, Deus mantém sua bondade por quantas gerações? Por 1000 gerações. Isso quer dizer que a 1001ª geração não recebe mais a bondade de Deus? Não. 1000 gerações quer dizer eu vou manter minha bondade a todas as gerações. Eu não vou parar de estender bondade. Em 1 Crônicas 6, 16, versículo 15, de novo fala que Deus ordena a palavra dele a 1000 gerações. Ele manda que 1000 gerações obedeçam a palavra dele. Então, se a gente for a 1002ª geração, a gente não tem mais que obedecer a palavra de Deus. Isso não faz sentido. A palavra de Deus é eterna, é para ser obedecida por todas as gerações. Então, esse é o poder da palavra 1000. É um número completo, falando assim, olha, vocês precisam obedecer para sempre. Eu vou estender minha bondade para sempre a vocês. 1000 não diz respeito a um período de tempo aqui em Apocalipse, mas a completude da derrota de Satanás no que diz respeito ao Império Romano. Mas depois dos 1000 anos, é necessário que Satanás seja solto novamente por um pouco de tempo. E essa figura de um pouco de tempo, tão pouco se refere a uma passagem de tempo. De novo, o tempo aqui em Apocalipse é usado para trazer suspense, drama, oportunidade, relevância. Essa figura só traz a ideia de que Satanás vai voltar, mas a volta dele não é permanente, vai ser julgada, ele vai ser julgado e derrotado. A igreja ia ser atacada mais uma vez, mas isso teria um fim. E aí traz essa ideia para a gente de pensar, o que seriam o Gog e o Magog hoje? Aqui no Brasil, por exemplo, dificilmente seria uma nação, né? A gente não tem ninguém lutando contra nós, ou perseguindo cristãos. Eu acredito que o Gog e o Magog da nossa geração tem muito mais a ver com a cultura dentro da igreja, que é extremamente nociva. A cultura religiosa, a cultura dos nossos dias. Provavelmente o nosso maior inimigo não está fora da igreja, está dentro da igreja. É a nossa morneza. É quando a gente decide não obedecer Jesus, como de fato Jesus viveu. A falta de compromisso que existe em nossas vidas. E se a gente não lutar contra ela e achar que está tudo bem, a gente vai destruir um ao outro, aqui dentro mesmo. Deus permite isso porque Ele quer comunicar aos santos. Por que Deus permite que Satanás volte por um pouco mais de tempo? Porque Ele quer comunicar aos santos que Satanás foi derrotado, não apenas no Império Romano, mas ele vai ser derrotado em qualquer época, em qualquer lugar, quem quer que seja o oponente. É como se ele estivesse dizendo, olha, assim como eu protegi vocês, agora eu vou proteger as próximas gerações dos cristãos, seja a época em que eles viverem. Mas de onde vem essa figura de Gog e Magog? De onde ela surge? Como que os cristãos teriam entendido isso? Na verdade, se você ler o livro de Ezequiel, está fácil, está escrito lá em Ezequiel. Eu queria resumir aqui o livro, mas eu não vou resumir o livro de Ezequiel. Basicamente, o povo foi julgado no livro de Ezequiel. O julgamento de Deus foi trazido para os judeus. Eles estavam tristes, mas Deus estava dizendo no final do capítulo, depois do julgamento, Deus os consola, dizendo, olha, vocês não têm um rei agora, mas vocês vão ter um rei mais uma vez. Vocês não têm mais um território agora, mas vocês vão ter um território mais uma vez. Vocês não têm mais uma dignidade nacional, mas vocês vão ter essa dignidade mais uma vez. O inimigo deles, que era a Babilônia, na época do livro de Ezequiel,
iria ser destruído, iria ser julgado. E Deus promete que haveriam outras Babilônias, e essas Babilônias iriam ser julgadas. Então, em um sentido, o que Apocalipse está fazendo, dizendo que os próximos inimigos vão ser destruídos, o livro de Ezequiel já tinha feito. O livro de Ezequiel já tinha dito, Babilônia vai ser julgada, e as próximas Babilônias vão ser julgadas. Roma era uma das próximas Babilônias, e ela foi julgada. E isso não para com Roma. Os próximos povos e as nações que lutarem contra o povo de Deus vão ser julgados e vão ser destruídos também. E aí nos capítulos 38 e 39, Ezequiel traz essa figura de Gog e de Magog, ilustrando isso, que Deus iria aniquilar aquele povo, aquele exército poderosíssimo de Gog e Magog, e iria destruí-los. E Apocalipse então se vale dessa figura de linguagem que os israelitas, os judeus iriam entender, os cristãos do primeiro século iriam entender, para dizer que seja lá quem for o inimigo da igreja, Deus vai lutar contra ele. Aqui então, minha impressão falhou aqui, deixa eu abrir aqui a Bíblia. Continuando nos versículos 4 a 6. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Eu estou no envio, Em seguida vi alguns tronos, e os que estavam sentados neles receberam o poder de julgar. Vi também as almas das pessoas que tinham sido degoladas porque haviam anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. Elas não tinham adorado o monstro nem a sua imagem, nem tinham recebido o seu sinal na testa ou na mão. Essas pessoas tornaram a viver e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Os outros mortos não tornaram a viver até que os 1000 anos terminaram. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e abençoadas as pessoas que foram incluídas nessa primeira ressurreição, pois a segunda morte não tem poder sobre elas. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante os 1000 anos. Então, quem são essas pessoas que receberam autoridade aqui para julgar? São os santos. Eles receberam a promessa de que eles iriam julgar lá no comecinho do livro, lá nas cartas do Apocalipse, nos capítulos 2 e no capítulo 3. E de fato, Deus julgou o Império Romano. Os santos se saíram vencedores dessa batalha. Os santos são os verdadeiros juízes. Deus descreve, nos evangelhos até, Jesus descreve que um dia nós vamos julgar o mundo. Nós vamos julgar até os anjos. Nós cristãos vamos julgar, vamos ser os governantes do mundo. Mas e os que já tinham morrido nessa batalha? Eles perdem a chance de julgar também? De forma alguma, essa passagem diz. Eles ressuscitam, eles se juntam aos vivos para poder julgar. É nessa ressurreição que se prova, na ressurreição que os santos vão experimentar, que se prova o quanto vale a pena sofrer qualquer coisa em nome de Jesus. O quanto vale a pena e vai valer a pena qualquer dificuldade que a gente atravesse nessa vida, por causa de Jesus Cristo. Cada lágrima que a gente verter nessa vida é contada e guardada por Deus. Cada experiência dolorosa tem um propósito nas mãos de Deus. Não existe derrota para nós que vivemos nossa vida e morremos fiel a Jesus Cristo. Esses versículos aqui comunicam a batalha. Muitas pessoas morreram nessa batalha. Alguns tinham a marca da besta, lembra? Não só os cristãos tinham a marca. Alguns tinham a marca da besta e outros tinham a marca da besta e outros não tinham. Os corpos dos dois estavam mortos. Mas aí a alma daqueles que não tinham a marca da besta voltam aos seus corpos e ressuscitam. Aqueles que são fiéis a Deus ressuscitam. Os que tinham a marca da besta são aqueles que viveram de acordo com a filosofia desse mundo. Lembra, Apocalipse e toda a Bíblia só faz esse tipo de distinção. Ou a gente tem a marca da besta, ou a gente não tem. Não tem intermediários. Não tem como a gente amar um pouquinho o mundo e amar Jesus Cristo. Ou você ama a Jesus e odeia o mundo, ou você ama o mundo e odeia Jesus Cristo. Não tem como a gente se enganar achando que eu vou ser um cristão, eu vou fazer o mínimo para eu
ser fiel a Jesus, porque afinal de contas eu sei que é tolo me afastar de Deus, mas eu vou tornar a minha vida aqui o mais confortável possível, para não ser tão difícil assim ser cristão. Ou você dá tudo para Jesus Cristo, ou você não está dando nada. E aí é uma péssima ideia continuar vestindo a máscara da religiosidade, porque você está perdendo os dois. Você não está nem ganhando a Jesus e você não está ganhando os prazeres dessa vida aqui também. Você está vivendo da forma mais tola que você poderia viver. Os que tinham marca da besta aqui ressuscitam depois de 1000 anos, de acordo com essa passagem, ressuscitam também. Mas eles ressuscitam, seria a segunda ressurreição, só para receber o julgamento eterno de perdedores. É quase assim, vocês já são perdedores, mas levanta aqui, perdedor mesmo, volta a dormir de novo, volta a apagar de novo. A gente vai experimentar a primeira ressurreição, que dura para sempre. A gente não vai morrer. Os ímpios, os que não amarem a Deus, vão ressuscitar para aí depois morrerem de vez por todas. Então, em um sentido, a prisão de Satanás por 1000 anos e o reinado dos santos por 1000 anos são coisas que coincidem. A gente não está falando de eventos diferentes aqui. A gente está falando sobre a mesma coisa com perspectiva diferente. A primeira, a prisão de Satanás por 1000 anos, mostra a derrota completa de Satanás. A segunda perspectiva do reino dos santos por 1000 anos mostra da completa vitória e do triunfo dos cristãos sobre Satanás. Então a segunda morte, ela não tem efeito sobre os discípulos. A gente não vai morrer novamente. Quem for discípulo vai morrer uma vez só. Ou nem isso, né? Se a gente for sortudo, Jesus volta e a gente vai ser levado aos céus em direção a Ele. Mas no máximo a gente morre uma vez. Mas os não cristãos vão morrer pelo menos uma vez e possivelmente 2 vezes. No versículos 7 e 8. Depois que os 1000 anos terminarem, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar os povos de todas as nações do mundo, isto é, Gog e Magog. Satanás os juntará para a batalha e eles serão tantos como os grãos de areia da praia do mar. Foi o que a gente já leu. Então Gog e Magog é uma representação simbólica de todas as nações do mundo que se deixarem enganar por Satanás. Essas nações, essas pessoas vão compor o exército de Satanás, por assim dizer, em outros períodos da história, que não o período onde o Império Romano viveu. O diabo vai sair para enganar o mundo com um exército infinito. Olha só uma ideia de quão grande esse exército era. Porque lá em Ezequiel, a batalha é descrita com mais detalhes. E lá em Ezequiel, essa batalha de Gog e Magog contra o povo de Deus, depois que essa batalha é terminada, demora 210 dias para enterrar todos os mortos. 210 dias para enterrar todos os mortos. O povo de Deus estava ativamente enterrando os mortos. Agora, se você considerar, 2 milhões de judeus, lá em Ezequiel 2, 210 dias enterrando mortos. Digamos que um judeu fosse capaz de enterrar, uns 10 mortos por dia, a gente teria uma figura absurda de umas 4 bilhões de pessoas que teriam sido mortas nessa batalha. Só que na época, o mundo só tinha 100 milhões de habitantes. A gente está falando de 40 vezes a população mundial que foi morta. Se fossem números atuais, a gente estaria dizendo que essa guerra contra nós, o povo cristão, teria aí por volta de uns 310 bilhões de pessoas contra nós. Ou seja, é um exagero cósmico, como é típico de Apocalipse. Mas o ponto é bem claro. Não pode existir nação, não existe sistema, não existe personalidade que vai ser capaz de derrotar o povo de Deus. Satanás vai agir, vai haver Gog e Magog ao longo da era cristã, mas ele vai ser derrotado por Deus. Versículos 9 e 10. Eles se espalharam pelo mundo e cercaram o acampamento do povo de Deus e a cidade que ele ama, mas um fogo desceu do céu e os destruiu. Aí o diabo, que os havia enganado, foi jogado no lago de fogo e enxofre, onde o monstro e o falso profeta já haviam sido lançados, e lá eles serão atormentados para todo sempre, de dia e de noite. Então aqui a gente vê a cidade amada, que representa o povo de Deus, né? Ela é protegida, o exército magnificamente grande é derrotado,
O lago de fogo simboliza essa derrota irrevocável do mal. E Satanás é jogado no lago de fogo e pronto. Assim é a derrota de Satanás. Em algumas poucas palavras, sem drama, Satanás vai ser um dia completamente derrotado. Os versículos 11 a 15. Então eu vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foram vistos mais. Vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos livros e também foi aberto outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Aí o mar entregou os mortos que estavam nele. A morte e o mundo dos mortos também entregaram os que eles tinham em seu poder. E todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Então na primeira parte do capítulo a gente viu a ressurreição dos justos. E agora a gente vê a segunda ressurreição, a dos que morreram servindo a besta. Eles recebem o salário do pecado. O mar, a terra, quase todo mundo parece que está vomitando os mortos. Ó, toma aqui todas as pessoas que já morreram em toda a história do povo, para que elas possam experimentar a segunda ressurreição e recebam o que é devido a elas. O dragão é jogado aqui para comunicar que o pouco de tempo que ele tem vai chegar ao fim. Ele vai cessar um dia sua atividade demoníaca nesse mundo, que busca devorar as pessoas. O livro foi aberto para testemunhar de que essas pessoas de fato nunca aceitaram o convite para se tornarem amigas de Jesus. Em um sentido, dizer que Deus manda as pessoas para o inferno é uma grande injustiça. Deus não manda ninguém para o inferno. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. São as pessoas que se enviam para o inferno. São as pessoas que caminham a passos firmes na direção do inferno, impedindo Deus de as ajudar no caminho. Deus está lá na fila que leva ao inferno, no caminho que leva ao inferno, implorando para as pessoas: saia dessa fila, saia desse caminho, venha para o outro caminho que leva para o céu. E as pessoas obstinadamente continuam a caminhar na direção que leva. E Deus, sendo o cavalheiro que Ele é, Ele fala: bem, se não for a minha vontade, então seja feita a sua vontade. E permite que as pessoas até mesmo percam suas vidas, porque o nome delas não consta no livro do Cordeiro. Então aqui a gente termina todo o drama do livro de Apocalipse, o drama ruim pelo menos, porque é reservado aos últimos 2 capítulos, algumas das imagens mais belas, mais inspiradoras que a gente encontra em toda a Bíblia, e que talvez traga um pouco de surpresa até para a gente, sobre qual é a referência imediata a qual essas imagens se referem. E certamente se referem ao céu também, mas eu não vou estragar muito mais. A nossa próxima aula vai ser em junho, tá? Se eu não me engano, dia 9 de junho. 9. Então a gente vai pular algumas semanas por conta de vários eventos, compromissos. E dia 9 de junho, então a gente conclui nossa série. Tá bom? Obrigado, irmãos.